Deus não te faltará. Difícil é o caminho de elevação. Deus te guiará. Espinhos talvez te firam, Deus saberá curar-te. Desenganos surgirão, Deus se te fará reconforto. Incompreensões, por certo, virão sobre ti. Deus te fortalecerá para que as superes. Provações despontarão do cotidiano. Deus te apoiará a fim de que possas vencê-las. O desânimo te ameaçará. Deus te renovará as energias. É possível venhas a sofrer perdas de importância. Deus te enviará os recursos de que necessites. Em algumas ocasiões, talvez caias. Deus te socorrerá para que te levantes. As crises da senda de aperfeiçoamento muitas vezes se multiplicarão em torno de teus passos. Confia, porém, no amparo de Deus, trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Desejamos a todos uma noite de luz, uma noite de paz, uma noite de refazimento espiritual e de iluminação interior. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas às reflexões desta noite, às preces, às benesses de luz. Recebamos, pois, com gratidão. Neste momento, vamos fazer a nossa prece. Jesus, luz do mundo, volvei um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Concedei aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dá, Senhor, aos que os assistem força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Abençoai os que se dedicam aos enfermos com total dedicação, generosa e cheia de amor, a força e a estrutura para suportar os ambientes carregados com os fluidos da pestilência. Ajudai-os a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho para Deus. Vossa proteção seja estendida aos familiares, tanto dos cuidadores como dos doentes, confortando-os e encorajando-os na vivência desses dias com muito amor. Olha por todos os irmãos relacionados no nosso caderno de oração, dando aos encarnados enfermos a fé, a esperança e a humildade para passar por esses momentos de desconforto com resignação. Aos desencarnados, conceda a resignação, a paz e a esperança em dias melhores. Aceita, Senhor, que unamos nossos sofrimentos aos de teu Filho, Jesus, que por amor aos homens deu sua vida na cruz. Guardai-nos do pecado e fazei de nós um instrumento de vossa paz e de vossa imensa misericórdia. Lembra, Pai, dos governantes da pátria do Evangelho, dos líderes religiosos, dos trabalhadores e dos que estão desempregados, dos profissionais da saúde, da limpeza e de nossos irmãos coveiros, dos jovens em início de carreira, dos motoristas de todas as categorias, dos professores
e de todos os trabalhadores informais. Lembra ainda, Pai amado, dos que estão em situação de rua, dos idosos, principalmente aqueles esquecidos em asilos, e das crianças, marcadamente as abandonadas. Recebe, Pai, os desencarnados com seu amor infinito, principalmente os que retornaram sobre a dor do suicídio. E a Ti, Pai, somos eternamente gratos por tudo, e nas Tuas mãos misericordiosas entregamos o nosso espírito. Amém. E que assim seja sempre. Boa noite. Nesse momento, leremos e refletiremos sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O trecho de hoje está no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, deixai via mim as criancinhas. Item 4. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse, para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento, se ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade, quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. O item 4 começa com uma pergunta.
que nos leva a uma reflexão muito séria. Ele diz: uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Vamos pensar nessa pergunta. Nos imaginemos no meio da nossa família, em toda a nossa parentela, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudo, amigos. Imagine se nós soubéssemos quem eles são e se eles soubessem quem nós somos. Será que teríamos condição de contribuir com a evolução moral e espiritual uns dos outros? Eu acho que seria bem difícil. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite o esquecimento das encarnações anteriores para que recomecemos como crianças a reaprender os valores morais, os valores espirituais. E é nessa fase que nós, pais, professores, familiares de um modo geral, precisamos ter mais cuidado, porque eles estão abertos a receber novos conhecimentos, novos valores, morais, espirituais. E nós precisamos ter esse cuidado de oferecer. E existe uma importância muito grande, nós lembramos, da evangelização infantil, para que comecem a receber aquelas informações que vão ficando na memória e vão contribuindo quando eles forem adultos. Então, quando Jesus diz que bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus, e ele diz que deixai vir as minhas criancinhas, vamos nós adultos observar mais as crianças. Como é o comportamento das crianças? Que ele diz que nós temos que nos assemelhar às crianças, para ver o reino do céu. Como é que se comportam as crianças? Elas perdoam tão fácil, esquecem a ofensa tão fácil, são tão simples, tão diretas, tão práticas, tão verdadeiras. E nós, quando crescemos, perdemos esses valores. Por isso que sofremos tanto, com a falta de perdão, guardando mágoas, ressentimentos e adoecendo. Então, pensemos nesse último parágrafo do item 4. O Espírito reveste, pois, por um tempo a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Que procuremos ser mais simples e mais puros, nos assemelhando às crianças. Mestre Divino Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso modelo de perfeição. Agradecidos todos estamos, Senhor, por estas benesses de luz, por esses instantes de refazimento espiritual. Rogamos, Senhor, que abençoe a todas as águas que envolve o nosso planeta azul. Abençoa, Senhor, fluidificando molécula a molécula, para que possamos todos nós
sermos beneficiados dessas energias puras, saudáveis e salutares. Que todas as águas do planeta, as águas dos reservatórios, as águas de nossos lares, as águas dos hospitais, dos presídios e de toda parte, sejam todas elas abençoadas, levando aos corpos que as ingerirem a bênção da saúde, do refazimento, do revigoramento físico, moral e espiritual. Gratidão, Senhor, gratidão sempre. Que assim seja e assim será.